Oi, paz e bem. Como você está? Tá tudo bem? Olha, essa aula aqui é uma correção da aula de matemática da semana passada. Eu virei agora o meu celular porque eu acho que assim você consegue ver melhor, né? Então vamos lá, a professora também vai aprendendo aqui, né? São coisas que eu nunca tinha feito antes, então eu vou aprendendo agora, né? Então eu descobri que dessa forma fica melhor para você ler. Então eu vou lendo aqui, você vai acompanhando aí, tá? Continuando a aula de matemática. Na semana passada, falamos sobre as figuras não espaciais. Você aprendeu que uma figura não espacial é o contorno de uma figura espacial. A figura não espacial é também chamada de figura plana. Então, vamos lembrar direitinho dessa aula, tá? A figura espacial é aquela que ocupa espaço, né? E quando a gente fala de figura espacial, a gente lembra de objetos. E os objetos vão fazer a gente lembrar daqueles nomes que a professora falou, que é paralelepípedo, cone, esfera, cubo, pirâmide, cilindro, né? Então, essas são figuras espaciais. E quando a gente fala da figura espacial, logo você já se lembra de um objeto que você conhece, né? Ou você tem na sua casa, ou você já viu na rua, em algum lugar, né? Agora, a figura não espacial, que é também chamada de figura plana, eu vou passar a chamá-la de figura plana, né? Porque é até mais simples da gente falar, né? E é a maneira que a gente mais vê escrito em livros ou ouve os professores falarem. A figura plana, ela não é um objeto. A figura plana é o contorno de um objeto. Ela é o contorno de um paralelepípedo, de um cubo, de um cilindro, de todos esses aí que nós já acabamos de descrever, que são figuras espaciais, né? Então, quando eu falo contornar uma figura não, uma figura espacial, não é você falar, eu tenho um paralelepípedo, né? Lembre do paralelepípedo, mas lembre do objeto que se assemelha ao paralelepípedo, né? Eu tenho certeza que você já entendeu isso. Eu estou aqui repetindo, repetindo, mas eu tenho certeza que na sua cabeça já está claro, né? Então, a figura plana, ela é o contorno de um objeto. Um objeto é uma figura espacial. Então, vamos aqui num exemplo. O retângulo é uma figura plana que pode ser obtida a partir do contorno de uma das bases de uma caixa. Então, o retângulo, ele é um contorno de um paralelepípedo, né? Ele é o contorno de uma figura espacial. Por isso que ele é chamado de figura plana, né? O retângulo não é um objeto. O retângulo é um desenho que eu faço num papel, né? Então, aqui eu tenho uma caixa organizadora, né, que tem o formato de um paralelepípedo. Então, ela é uma figura espacial, né? Se eu contornar uma das faces dela, né, uma das bases, pode ser a base superior, a base inferior, as bases laterais, né? Eu posso chamar de faces também, né? Qualquer lado dessa caixa, eu vou obter um retângulo. Se eu contornar a base superior, eu vou ter um retângulo grandão. Se
eu contornar as bases laterais, né, as faces laterais, eu vou ter um retângulo menor, mas eu vou ter um retângulo, tá bom? Então, o retângulo, ele é uma figura plana porque ele é um desenho, tá? Continuando aqui. Olha como tá dando para você ler direitinho agora, né? Eu fico meio tortinha ali, mas eu não tenho problema. O importante é você ver certo, né? Sabendo disso, escreva o nome de um objeto que, após o seu contorno, pode dar origem às seguintes figuras planas. Então, você vai pôr o nome de um objeto. O objeto é aquele que é uma figura espacial, né? Que vai lembrar o nome de uma figura espacial. Então, eu coloquei aqui no caderno, desenhe as figuras planas, essas figuras aqui, e escreva o nome do objeto que pode dar origem a cada uma delas. Então, vamos lá. O círculo é uma figura plana, né? O círculo é uma figura plana que foi obtida a partir de um desenho, do contorno de um objeto, do contorno de uma figura espacial. O que será que eu posso contornar que forma essa figura plana? Na nossa casa tem muita coisa que eu posso contornar. Eu posso contornar um copo, tá? Eu posso contornar uma garrafinha, eu posso contornar a tampa de uma panela, tá? Tudo que eu contorno e que forma um círculo, tá, é o meu objeto que é da figura espacial. Agora, o desenho que eu formei uma figura plana, tá? Então, qualquer um desses que você colocou tá perfeito. Se você colocou alguma coisa muito diferente, tem dúvida, pode falar comigo no grupo, falar comigo no particular, tá bom? Colocar o que você colocou para ver se você acertou, tá? Agora, vamos ver aqui o quadrado. O quadrado é uma figura plana, é um desenho. Você contornou alguma coisa, né? Na sua casa, o que você pode contornar que forma um quadrado? Você pode contornar um caderninho que for quadradinho, né? Um dado, esse é o mais comum de todos, né? Qualquer coisa que, se você contornar, forma esse quadrado aí. Forma um quadradinho, não esse quadrado aqui, né? Forma um quadrado. Então, o quadrado é um desenho, ele é uma figura plana, tá? A mesma coisa, se você colocou alguma coisa muito diferente, quer saber se acertou e eu não disse aqui, fala comigo depois no grupo ou no particular, tá? Agora, vamos ver aqui um triângulo. O triângulo é uma figura plana, porque é um desenho, é um contorno. O que será que você pode ter contornado aí na sua casa que dá origem a um triângulo? Esse é um pouco mais difícil, né? Mas às vezes a gente tem, né? Aqueles calendários de mesa, né? Calendário de mesa, se eu contornar, eu formo um triângulo, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ter. Eu, no momento, agora estou lembrando só do calendário. Mas faz assim, o que você lembra que forma o contorno de um triângulo aí, você manda para mim no particular e eu digo para você se tá certo. Mas eu tenho certeza que vai estar, tá? Então, qualquer objeto que na hora de eu contornar forma um triângulo, tá? Então, triângulo não é uma figura espacial. Triângulo é uma figura não espacial, uma figura plana, porque é um desenho, tá? Eu tenho certeza absoluta que você entendeu.
né? Que você já está com isso bem claro. No livro de matemática, se você procurar lá no índice do livro, você vai achar figuras planas, figuras espaciais. Pode achar, pode ler, né? Se tiver alguma atividade lá que você queira fazer, consiga fazer, pode fazer, tá? Que daí fixa melhor esse conteúdo, tá? Então, na próxima semana, eu não vou mais voltar na aula de matemática. Próxima semana, eu vou começar uma aula de geografia com você, tá bom? Então, a matemática, a outra professora vai ofertar a partir da semana que vem, tá? E eu vou ficar com geografia, ok? Então, um grande beijo da Pro Veranice. Até mais. Tchau.